né? Quando você fala aí também soberania hoje, né? A gente espalha, eu vejo isso no teu texto aqui, a gente deve olhar, deve renovar até, deve atualizar o nosso conceito de soberania, olhando para a área da segurança energética, da segurança alimentar, da segurança informacional, né? Hoje a gente vive uma guerra, quase aí uma guerra eletrônica, que tem a ver também com acessos indevidos a informações estratégicas. Enfim, nós precisamos olhar, a própria soberania nacional militar, né, hoje ela tem de estar olhando, tem que estar preocupada também com a ação das máfias, né, transnacionais, do crime organizado. PCC, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Então, eu acho que essa discussão a gente não vê ainda no Brasil, né, Felipe? Você traz esse nacionalismo, esse conceito nacionalista, mas atualizado dentro de uma nova perspectiva geopolítica e geoeconômica. Quer dizer, ou o Brasil cuida dos seus interesses, ou o Brasil olha para si mesmo e para de ficar olhando para um lado e para o outro, né? E se alinhando muitas vezes automaticamente a interesses externos, ou ele faz isso, ou nada feito, né? Ou a gente vai permanecer como o velho país do futuro, como até cita aqui o Alexandre Garcia no prefácio do teu livro. É exatamente isso, Cláudio. Você pegou o fio da meada, porque o nacionalismo no século XX foi usado como ferramenta de exclusão dos países dos ciclos produtivos do Ocidente. Então, os nacionalistas, eles eram socialistas também. No entanto, agora, indo para frente no tempo, no século XXI, o que acontece? Uma falência completa do modelo do século XX, que primava por interação de blocos da Europa com blocos da América, ou com blocos regionais estabelecidos, com interesses multilaterais. E o que está acontecendo? Hoje estamos vivendo um mundo não hegemônico, é um mundo que está saindo das hegemonias regional, notadamente duas hegemonias predominantes que existiam no século XX, que era dos Estados Unidos no lado ocidental e a Rússia no lado não ocidental, no lado do resto do mundo, fazendo toda a sorte de subversão. E o que acontece? Agora estamos vivendo um mundo multipolar, em que existem outras polaridades hegemônicas locais, menores, regionais, e as diferenças, o caos não é o nome certo, mas a anarquia é o que está imperando hoje. Então, dentro de um sistema anárquico, e anarquia não quer dizer que é ruim, tá? Mas dentro significa que não existe uma regra comum, e os agentes se autorregulam através de acordos bilaterais e não acordos multilaterais, como era no século XX. E também, quem ganha nesse jogo multipolar são os países maiores. Então, China, Rússia, Índia, Estados Unidos estão ganhando espaço, estão ainda com muita influência. O Brasil é o único país grande que não está ganhando, porque se desarmou. Ele está completamente desarmado do ponto de vista bélico, em todas as suas facetas bélicas de hoje, como você muito bem pontuou. Existem vários frontes, não é só terra, mar e ar. Existe o fronte cibernético, existe o fronte aeroespacial e existe o fronte nuclear. São 3 frontes novos que surgiram nos últimos 80 anos, 90 anos. E nós não temos absolutamente nenhuma estratégia para isso. Veja que a Índia, de novo, mais um exemplo aqui reforçado, o quanto que ela cresceu economicamente nos últimos anos, está despontando agora como sendo a 3ª maior economia ainda nos próximos anos, vai chegar lá, está 4ª ou 5ª agora. E por quê? Porque ela investiu em defesa e infraestrutura num país paupérrimo. Então, como é que isso vence toda aquela ideia de Estado social e para ter crescimento econômico, precisa investir? Não, eles investiram em engenheiros aeroespaciais, em tecnologia, em defesa e infraestrutura de transporte logístico. Então, esses dois criaram vários empregos qualificados, e desses empregos qualificados acabaram municiando
toda uma estrutura industrial que hoje está praticamente, você veja as tecnologias do mundo inteiro, os diretores das grandes empresas de tecnologia do mundo, todos têm um hindu, um indiano ali participando, e isso tem um efeito multiplicador massivo, e o Brasil não vê isso, o Brasil simplesmente não entrou nessa discussão, não entrou nessa dinâmica, continua sendo uma fazenda, só que dessa vez é uma fazenda dominada por criminosos, gangues. É isso que temos no comando do país. E eles não estão pensando em industrializar o país, modernizar, que a sociedade tenha recursos, a classe média tenha pujança e tenha capacidade de poder aquisitivo do mundo, de coisas que o mundo inteiro oferece. Não tem interesse nenhum de fazer isso. Eles têm interesse somente deles comandarem cada vez mais desse território e espoliar isso ao maior pagador. Então, essa dinâmica precisa ser vencida na sociedade, a gente precisa entrar num outro modelo completamente diferente, uma visão, e começa na sociedade essa discussão. É muito importante a gente pontuar isso. Não adianta esperar que os parlamentares vão, de repente, brilhar com a luz da sapiência vai cair na cabeça de todo mundo. Não é por aí. Esperar que a liderança seja exercida pelos representantes. De jeito nenhum. A Brasília, você conhece bem, Cláudio, na minha opinião, Brasília é um ambiente oco. Não existe discussão de país ali. Eu vejo a discussão do país em fóruns na sociedade, em programas como esse, em discussões, em palestras, aí sim, locais, nada em Brasília, por incrível que pareça, ali é só o arranjo, o toma lá da cá. Enfim, o que nós precisamos hoje é uma revolução no sentido de voltar às origens liberais. Agora, só que as revoluções de hoje não são como as revoluções que ocorreram no século XIX e século XVIII. Como foi a Revolução Americana, como foi a Revolução Francesa, de triste destino, mas como foi a Revolução do Porto, que na verdade nós passamos 70 anos com uma Constituição liberal. Ou seja, nós precisamos voltar a uma Revolução Liberal. E esta Revolução Liberal eu gosto porque eu cada vez mais vejo liberais no Brasil hoje. E isso é a pergunta que eu faço ao deputado. É de entusiasmar para mim hoje, que tem quase 80 anos, que passei 60 anos acompanhando política em Brasília, ver que existe eco liberal. O senhor sente este eco liberal, esta possibilidade de nós trazermos conceitos liberais efetivos à economia brasileira, que é latente no povo. A gente anda nas ruas, vê nas padarias, vê no agro, vê nas pequenas indústrias, vê nos meninos que saem da universidade, esse sentimento liberal de empreender. Então, será que a política vai responder isto? Será que nós vamos ver isto nas eleições? Será que o processo democrático vai nos trazer isso? Se efetivamente trouxer, o Brasil talvez seja um protagonista de uma das principais revoluções da história. Não sei se o deputado concorda com essas minhas colocações, mas é um sentimento de um velho, vou dizer. Não digo velho, sou um jovem que já viveu muito. Excelente. Olha, acredito, isso é uma realidade, isso está só crescente e já era uma realidade durante o impeachment da Dilma, em 2014, 2015, 2016, as placas que se levantavam naquele momento nas ruas era exatamente isso, mais Mises, menos Marx. Isso há 10 anos, e esse sentimento só cresceu. Eu me lembro perfeitamente bem quando foi a candidatura do presidente Bolsonaro, em que ele fez um comentário durante a sua candidatura, enquanto ele ainda era candidato, ele fez um comentário ruim para ele, porque ele fez um comentário com relação à Petrobras, que não achava que a Petrobras precisava ser privatizada e nada disso. E ele começou a perder seguidores violentamente nas suas redes. Então, ou seja, as redes que estavam seguindo Bolsonaro já tinham esse conceito capitalista liberal como sendo intrínseco da nova mudança. E, na sequência, o que ele fez para corrigir? Ele convidou o Paulo Guedes para compor o seu ministro da Economia, isso muito antes até de começar o ciclo eleitoral, uma coisa meio inédita, mas exatamente para pontuar, porque ele entendeu que a opinião pública já estava lá. A opinião pública já queria fazer essa mudança. Os conceitos liberais permearam através de diversos think tanks
que existiam no Brasil. O próprio Olavo de Carvalho também fez umas grandes contribuições nesse sentido. Então, isso permeou. Agora, o que estava faltando, aí eu acho que o que está faltando é o envelope, é dar essa embalagem do que a gente está falando. Porque se, por um lado, o conceito nacionalista voltou a ser importante, da gente ter uma postura mais nacionalista, exatamente porque o mundo todo está adotando uma postura nacionalista, não cabe ao Brasil ser o único território aberto a ser espoliado por essas nações que não têm o interesse de fazer reciprocidade. Então eles estão entrando no modelo nacionalista. Muito bem, o Brasil tem que entrar também. Agora, não podemos entrar no modelo nacional socialista que existia durante o século XX. Então qual é a nova versão? A nova versão é o nacional capitalismo. Essa é uma versão que cresceu com o modelo, com o Trump, por exemplo, que foi mais vocal em termos dessa modelagem. E como é que você projeta isso? Do ponto de vista interno, é livre iniciativa, liberalismo, é capitalismo. Do ponto de vista externo, você se protege. Você tem barreiras, você começa a entender que nem todos são amigos e que tem outras dinâmicas de influência e de controle político que estão agindo, e um desses braços de ação da subversão do seu país é a própria relação comercial que você tem com outro país que possa ser um inimigo. Então, está mudando essa conjuntura. Então, na minha opinião, o que está nascendo para o século XXI, que nós brasileiros, tardamos em adotar, apesar de que a opinião pública já está lá, mas não está de uma maneira muito coesa ou com um refrão muito compartilhado, é essa ideia de nacional capitalismo. É como eu me coloco, ao menos do ponto de vista do que é necessário para o Brasil agora. Então, isso é fundamental. Então, eu vejo isso acontecer, eu vejo em vários fóruns, eu vejo que a aderência da esquerda, vamos só lembrar, que todo o modelo que temos hoje, o modelo de Estado que temos hoje foi criado pela esquerda. Você tem previdência estatal, você tem educação estatal, você tem saúde estatal, você tem assistencialismo estatal, e você tem leis trabalhistas completamente anticapitalistas. Então você tem 5 pilares de socialismo já em Constituição, senão a questão da CLT é um conjunto de leis que ninguém toca, porque tem todo um judiciário separado, blindado, para proteger aquilo lá como se fosse a Bíblia. Então, nós temos um modelo socialista já incrustado no nosso modelo de Estado. E é isso que nós temos que entender, que esse modelo está falido, e a esquerda está sem mais o que acrescentar. Qual é a narrativa da esquerda? Mais do mesmo, mais previdência, mais saúde, mais... E já tem. Já conquistaram, são conquistas que já lograram o seu sucesso e sua falência já há mais de 100 anos. Então, nós temos que olhar qual é a próxima versão e adequar ao desafio do século XXI. Qual é o risco aqui que eu tenho pontuado também? Conhecendo a história do século XIX, que foi um século muito mal compreendido pelos brasileiros. No entanto, os chineses, os norte-americanos, os europeus entendem muito bem o que foi o século XIX, é uma história muito bem contada, e aqui não tem reverberação. Mas a China, de quase todos os países, é a que mais sofreu no século XIX, porque a China desapareceu. O que aconteceu? Os impérios mais bem constituídos, França, Alemanha, Inglaterra sobretudo, depois Japão, que se constituiu como um império nos moldes europeus. Todos passaram a dominar a China, e a China virou um mero território. O chinês desapareceu, o sistema de governo chinês praticamente era inócuo, e todos vieram sugar da China como se fosse um grande caldeirão de milkshake, e cada ali tinha a sua concessão, cada país tinha a sua concessão, exatamente porque a China não sabia se proteger, não tinha como se proteger, perdeu suas proteções aí por causa dessas concessões menores e de não ter uma ideia de defesa nacional muito pronunciada no início do século XIX. Então perdeu com as duas guerras do ópio, foram avassaladoras, e literalmente foram 100 anos de escravidão. Só foi ressurgir com o movimento nacionalista, com Chiang Kai-shek, depois Mao Tse-tung, no início do século XX. E aí surgiu a China que vemos hoje. Então, veja o perigo que é esse atual governo, que, na minha opinião, ele é um preâmbulo
de o Brasil se tornar um mero território concessionário de diversos interesses internacionais poderosíssimos. E nós não estamos nos armando, não só da visão do que temos que combater, mas também dos armamentos necessários para fazer esse combate. Então esse é o grande perigo. Mas o modelo que nós temos que reforçar é esse, é o nacional capitalismo. É isso que tem que salvaria o Brasil agora no século XXI e nos colocaria numa proeminência muito similar à da Índia.